Quando Israel se rebelou contra o Senhor Deus, porque eles não conseguiram guardar a aliança com Deus, e eu vou lhe dizer, nós estamos numa época que nós precisamos parar, prestar bem atenção e nos agarrar como podemos com a palavra, para que a gente não caia na mesma situação que Israel caiu muitas vezes. Vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Aí ele diz: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Olha Deus reclamando. Olha o que ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Você vê, isso é um coração de um Deus reclamando. Quer dizer, o boi conhece o dono dele. O jumento sabe de estar manjedoura, mas o meu povo não sabe. Isso é muito sério se você for prestar atenção. Porque o diabo, ele está interessado em desvirtuar as coisas. E às vezes ele quer tirar o foco. Às vezes não sempre ele quer tirar o foco. E ele tira o foco de muita gente. E nós temos que prestar atenção para não perdermos o foco de onde nós estamos olhando. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Agora, vamos para o versículo 18, e você vai ver por que Deus está dizendo isso. Aí Deus diz assim: vinde, então, vamos conversar, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Um Deus desejoso sempre de restaurar. Vamos adiante. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha só. Se vocês quiserem e ouvirem o que eu estou dizendo, vocês vão comer do melhor. Deus sempre quer abençoar. Você está me entendendo? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos adiante. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora, homicidas. Aí o versículo 22, Deus diz assim: a tua prata se tornou em escória, o teu vinho se misturou com água. Quando se mistura vinho com água, ele perde a qualidade, perde a essência. E você sabe que vinho significa o estímulo da revelação. Quer dizer, Israel perdeu a revelação. Era uma revelação aguada. E Deus não quer que aconteça isso conosco. Você está me entendendo? Quer dizer, essa revelação de Israel se tornou em nada. Agora, veja que Babilônia tem um vinho também. Tem um estímulo. Jeremias 51, versículo 6. Fugi do meio e livre cada um a sua alma. Não vos destrua a voz na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Versículo 7. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então era uma revelação que Babilônia tinha, que ia nas nações, embebedando e enlouquecendo. Mas você vai encontrar isso também se cumprindo nos últimos dias. Vamos para Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Nós sabemos quem é essa. Água significa povos. Então tem uma igreja sentada do mundo inteiro, dominando nos povos. Vamos ver. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vamos mais adiante. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheio de nomes de blasfêmia. Que nomes de blasfêmias? São denominações. Depois você vai entender isso. É o profeta que está pregando para nós sobre essas coisas. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos adiante. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da... Por que hoje você vai ver que ela embebeda com o mesmo vinho, com o mesmo estímulo, os reis da terra? E todos eles vão lá, prestam continência, beijam, não beijam? Eles vão lá. E todos estão embebedados com este vinho. É um estímulo também que tem. Porque vinho é um estímulo de uma revelação, só que não é a revelação correta. Vinho é uma coisa tão importante na Bíblia que ele estava nos sacrifícios do Velho Testamento. Você vai ver, por exemplo, em Números capítulo 28, versículo 14. Estou fazendo uma base para você entender o que é isto.
e as suas libações. Quando você ouvir e ler na Bíblia, libações tem tudo a ver com vinho. São sacrifícios que tinham vinhos incluídos nele. É chamado de libações. Repita, libações. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho. Um hin era mais ou menos 4 litros. Para ser preciso, um hin, na medida do Velho Testamento, era 3,8, 3 litros e 800. Não chegava bem a 4. Mas Deus estava dando a ordem. Serão a metade de um hin de vinho para um bezerro. E a terça parte de um hin para um carneiro. E a quarta parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Números 15, versículo 10, só para você ter uma ideia, que vinho tinha tudo a ver com sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? Você vai descobrir algumas coisas. E de vinho para libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Então era sacrifício ou não era? Vamos ver o que o profeta diz na mensagem do quarto selo. Quarto selo, parágrafo 55, diz assim, veja, então nós paramos ontem à noite com a ilustração, o azeite e o vinho. Pode ter parecido um pouco rude, mas é exatamente a verdade. Vamos por alguns minutos recapitular isso agora. E então paramos no poder do vinho. E que o azeite representava? Sim, Espírito. Então o azeite representa o Espírito Santo. Ninguém tem dúvida disso, nós já sabemos disso há muito tempo. O azeite simboliza o Espírito Santo. Agora eu suponho que vocês anotaram isto. Vocês encontrarão na fita. E onde encontrar as escrituras? Que o azeite sempre simboliza o Espírito Santo, como as virgens loucas, que elas não tinham azeite, e as virgens prudentes que tinham azeite. Então, as loucas não tinham o Espírito Santo. E as prudentes tinham o Espírito Santo. Tudo bem? Amém? Isso está falando muito forte para nós nos últimos dias. Veio. Claro que não tento trazer todas as escrituras a respeito, mas vamos ver. Agora, como o azeite simbolizava o Espírito Santo, então verificamos que o azeite e o vinho estão relacionados à adoração, porque o sacrifício era uma forma de adoração, certo? Então, azeite e vinho estão relacionados com a adoração. Veja que a adoração da noiva ela é diferente de qualquer outro lugar, porque Jesus disse que estava procurando os verdadeiros adoradores. Ele disse que o Pai procura verdadeiros. Então não é qualquer coisa que estão cantando por aí que é adoração, que é louvor. Não. Jesus disse, qual é o verdadeiro louvor? Qual é a verdadeira adoração? É em espírito e em verdade. Para ser perfeito, tem que ser em espírito, o Espírito Santo. E em verdade. O que é a verdade? É a palavra, é Cristo. Então não é qualquer louvor, não é qualquer adoração que Deus aceita. Não é de qualquer maneira. Por isso que tem que ter azeite e vinho. Toda adoração tem que ser feita pelo Espírito e com revelação. Você tem que saber que você sentou aí e você veio com um propósito. Não é prestar atenção mais em nada, mas sim concentrar-se em Deus e adorar a Ele. Por isso que nós dissemos aqui há uns dias atrás, quando nós viemos à igreja, eu vou ensinar vocês, nós não viemos com o intuito de receber, nós viemos trazer. É a primeira ideia que nós viemos. Hoje eu vou à igreja, lá eu vou receber uma bênção. Não quero dizer que você não vai receber, mas não é esse pensamento, você vem trazer algo. Deus disse no Velho Testamento, ninguém apareça diante de mim vazio. Deus proibiu isso, está na Bíblia. Que é vazio? Sem trazer nada. Agora, quando a gente pensa trazer alguma coisa, as pessoas pensam logo, é dinheiro. Não é isso em primeiro lugar. Se bem que nós precisamos ofertar na casa de Deus. É justo e honesto e é isso que nós temos que fazer. Mas Deus não está se referindo a dinheiro. Deus olha para você e diz, o que é que você trouxe, meu filho? Primeira coisa que Deus ordenou para trazer, quem sabe me dizer? Êxodo 27, versículo 20. É isso que Deus disse que você tem que trazer. Por isso que eu disse que nós não viemos buscar, nós viemos trazer. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam puro de oliveira. O que é que o azeite é? Então tem que trazer alguma coisa. Quando nós viemos à igreja, nós já temos dever de trazer o Espírito Santo conosco. Ninguém pode vir desprovido de Espírito Santo. É uma ordem? Porque está dizendo ordenarás, então é ordem, que os filhos. Então não é o pastor que traz o azeite. Não, eu vou lá sem nada, o pastor traz. Você está errado, quem tem que trazer é você. Claro que eu vou trazer a minha parte. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o quê? O candeeiro, para fazer arder as... Então, para que serve azeite? Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 23, versículo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos. Está falando das 7 eras da igreja. Como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito. Ponto e vírgula. O que é que disse o Senhor? É a ordem de Deus. Então está proibido de vir vazio. Nós temos que trazer. Você traz o azeite e da pregação o sacerdote pega e acende a lâmpada. E você sai com a lâmpada acesa. Esse é o processo divino. Quando nós dizemos, eu vou lá para receber, está errado, Deus não quer. Agora só que quando você traz, Deus te dá, Deus te abençoa. Você sai abençoado, porque não existe ninguém sair da presença de Deus sem levar nada. Então nesta noite nós vamos levar. Deixa eu ver se eu estimulo a fé de vocês para isto. Amém?
E o vinho, eu disse que veio a mim, que o vinho simboliza que era o poder do estímulo pela revelação. Está vendo? E é isso, quando algo foi revelado, isto dá estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação. Está vendo? É algo que Deus disse, é um mistério. Não se pode entendê-lo. Veja, Deus desce e o revela e então o vindica. Então é o estímulo da revelação? Amém? E é isso que Deus quer nos dar. O que é que estimula a igreja? Eu quero perguntar para você, o que é que estimula a igreja? É o quê? O que é que estimula a igreja? O Espírito Santo. E o que é o estímulo? É o azeite. E o estímulo não é o vinho, não é a revelação? O que estimula a noiva do Senhor Jesus Cristo? A palavra. Se a palavra não estimular, então você morreu. Acabou. O seu foco está em outra coisa. Se a palavra não nos estimular, um versículo que a gente lê, não mexer mais conosco, então nós morremos. Mas o que está acontecendo nesses últimos dias? O diabo está acontecendo uma coisa tremenda. O diabo está tentando tirar o foco da igreja. A igreja está com foco em política. Acabou. Olha, eu soube uma notícia hoje que me deixou estarrecido. O partido contrário está criando uma igreja. Se quem leu, viu. Quem não viu, procura. Eles estão formando uma igreja. E o que está encabeçado é um dos líderes que nem crente é. Mas por quê? Porque nós precisamos de uma igreja para abrigar aqueles crentes que compartilham com as mesmas ideias que nós. Para eles terem um lugar em que se abrigar. É fácil fazer uma igreja. Mas baseado em quê? O que o diabo está acabando? Porque é uma brigalhada, um puxa para cá, outro puxa para lá, um fala contra isso aqui, detona aquele de lá, isso aqui detona daqui, perderam o rumo. Acabou-se, está morto. Mas tem uma noiva que ela não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. Seu foco não está nas coisas daqui. Nós não estamos presos com essas coisas daqui, nem a nossa esperança. Disse Paulo, se a nossa esperança estiver nas coisas dessa vida, eu sou um miserável, você é um miserável. É a Bíblia que diz isso. Nós não somos daqui, nós somos do outro lado.